Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um TCC. Como nós vimos na aula passada, os tipos de conhecimento, o TCC ele é a produção de conhecimento científico. Por que o TCC é conhecimento científico? Porque ele trabalha com conhecimento crítico, não se contenta com informações superficiais, tenta compreender e explicar a realidade, apresentando os fatores que explicam ou determinam aquelas causas, faz uso de instrumentos, técnicas com determinado rigor, é um conhecimento sistemático e também é um conhecimento que pode ser verificado. Existem vários tipos de trabalho científico. Alguns deles pode ser que alguns de vocês já tenham até produzido ao longo da vida. Os relatórios que a gente faz no final de projeto de iniciação científica é um tipo de trabalho científico. O resumo que o professor pede de um livro ou de um artigo também é um tipo de trabalho científico. A resenha, que alguns professores às vezes solicitam, também é um trabalho científico. Os ensaios teóricos, os relatórios, como aqueles que vocês entregam no final da prática, é um tipo de trabalho científico. Um relatório técnico, a escrita de um artigo e, por fim, o trabalho de conclusão de curso, o TCC. O TCC, como eu já disse anteriormente para vocês, ele é um trabalho científico. Dentro do curso técnico em Química, ele faz parte da grade curricular. Vocês precisam de realizar o TCC para que consigam se informar. E, geralmente, a escrita do TCC é o primeiro contato de muitos alunos com a produção acadêmica, com a produção científica. Então, quando a gente fala em TCC, existem vários tipos de TCC. Eu trouxe alguns exemplos aqui para poder mostrar para vocês. O estudo de caso é um tipo de TCC que você escolhe um objeto de pesquisa, algo que você vai pesquisar e se dedica àquilo. Você não pode falar de forma geral, mas você pode falar sobre o estudo de caso que você fez. Por exemplo, você quer falar a respeito da quantidade de produtos químicos que são utilizados na produção de leite. Você vai fazer um estudo com leites da marca A, B e C. Você vai poder fazer suas conclusões em cima dos leites que você testou. Você não vai poder falar sobre todos os leites que existem no mundo, porque afinal de contas você só teve acesso a um número de amostras limitado. Esse trabalho de estudo de caso, ele tem um levantamento teórico, ou seja, você vai fazer a leitura de outros trabalhos anteriores que foram produzidos sobre o mesmo tema, para que você tenha um embasamento que possa fundamentar a sua pesquisa, e você vai realizar pesquisa de campo ou trabalho de laboratório. Você pode fazer entrevistas, questionários, análises, são formas de estar desenvolvendo esse tipo de TCC. Ele trabalha com a análise de uma determinada realidade, e sempre que a gente termina esse tipo de trabalho, a gente geralmente não consegue, na maioria das vezes a gente não consegue abarcar um todo. Então sempre fica o que a gente chama de trabalhos futuros, que é quando a gente faz a sugestão de indicação de pesquisas futuras, de alguma coisa que ao longo da pesquisa você se deparou, mas fica como sugestão para desenvolver no futuro. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa exploratória. São pesquisas que trabalham com problemas que existem dentro de um determinado assunto. Ela geralmente se aprofunda em algo pouco estudado ou desconhecido. Assim como o anterior, você trabalha com levantamento bibliográfico, ou seja, procura a leitura de autores que já produziram um assunto para poder subsidiar a sua pesquisa e faz a sua pesquisa. Esse tipo de trabalho busca realizar descobertas e indicar possíveis trabalhos futuros, como eu disse no tipo de TCC anterior. A revisão de literatura também é um tipo de TCC. É também conhecido por alguns como a revisão bibliográfica. É quando os trabalhos procuram reunir a maior quantidade possível de informações sobre um determinado tema, baseado em estudos que já foram feitos e publicados. Então, esse tipo de pesquisa procura indicar os fatos importantes sobre aquele tema, as evoluções que aconteceram. É um tipo de TCC que não permite que você faça o registro de sua opinião ou de suas ideias até a conclusão, porque acaba que ele se desenvolve mostrando e apontando as ideias de outros pesquisadores. Nesse tipo de trabalho também é necessário ter muito cuidado com as referências bibliográficas e citações que são feitas ao longo do texto, para que não ocorra o plágio. Na conclusão do trabalho,
é o momento em que você vai ter a voz no seu trabalho, que você vai poder se expressar com suas palavras, deixar registrada a sua opinião, o que você percebeu sobre a leitura daqueles artigos. Por fim, um outro tipo de TCC é a bibliometria. O que é a bibliometria? É a avaliação da produção científica em publicações de determinadas áreas. Por exemplo, é quando você escolhe, eu quero ver o que as revistas da área de química estão produzindo sobre petróleo. Então você vai na base daquelas pesquisas, digita petróleo e vai fazer uma análise em cima daquilo que você está pesquisando. Quem é que escreve mais sobre o tema, qual instituição que pesquisa mais, em qual ano que foi publicado mais sobre aquele assunto, são alguns exemplos de dados que a gente pode explorar numa pesquisa bibliográfica. É uma pesquisa de análise quantitativa, sobretudo, faz uso de muitos gráficos para você poder mostrar os indicadores. Você pode usar várias bases de dados para fazer essa pesquisa, como o banco de tese da CAPES, a Cielo, e você vai pesquisar os estudos que foram realizados em uma determinada área sobre um certo tema. E você vai fazer uma série de análises e comparações para poder demonstrar os resultados que você obteve ao analisar as produções dentro de uma área. Então, depois que você escolher o tipo de TCC que você vai fazer, é importante que vocês saibam que o TCC tem algumas partes. A gente fala que o TCC é dividido em 3 partes. Parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Os elementos pré-textuais são aqueles iniciais, antes de você começar a ler o trabalho, que é capa, folha de rosto, folha de aprovação, e tem alguns que esses são obrigatórios, esses 3 primeiros que eu citei. E tem alguns que são opcionais, como dedicatória, agradecimento, epígrafe, são obrigatórios no caso dos nossos TCCs. O resumo do trabalho em português, com até 250 palavras, e o mesmo resumo em uma língua estrangeira, ou inglês ou espanhol, que geralmente são as mais utilizadas. Além disso, você pode colocar no seu TCC, não são obrigatórios, as listas de ilustrações, listas de siglas e abreviações, caso seu trabalho faça muito uso disso, e o sumário, que é um item obrigatório. Eu trouxe para vocês aqui um TCC que foi defendido no ano passado, para vocês verem os modelos desses elementos pré-textuais. Essa aqui é a capa no manual de TCC que a gente viu na primeira aula. Você tem essa capa em modelo editável, então tem o Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna, o curso que você pertence é integrado concomitante, quem são os membros do grupo de TCC em ordem alfabética, o título do trabalho, a cidade em que o trabalho foi desenvolvido. Aí depois, essa aqui é o que a gente chama de folha de rosto, que é bem a repetição da folha anterior, só que a gente tem um acréscimo de algumas informações que fala que esse parágrafozinho menorzinho que vocês estão vendo e o nome do professor que está orientando o trabalho. Essa aqui é o que a gente chama de folha de assinatura, que contém o nome dos integrantes do grupo, o título do trabalho, a data que esse trabalho foi aprovado e quem são os membros que compuseram a banca que avaliou a apresentação de vocês. No caso desse trabalho aqui foi a Jéssica, que era a orientadora, a Juliana Vanir, o Anders e a professora Thalita, que foi a convidada externa. Esse grupo fez o agradecimento, tá aqui um exemplo de agradecimento para vocês verem, mas como eu disse, é um item que é opcional, não é obrigatório que vocês façam. Temos ainda a epígrafe. Epígrafe é alguma frase que vocês achem bonita, que achem motivadora, ou que seja uma frase que identifique o que foi o TCC de vocês. No caso, o grupo escolheu uma frase do Raul Seixas. Aqui está o resumo, como vocês podem ver, resumo em português, resumo em língua estrangeira, e abaixo do resumo a gente adiciona 3 a 5 palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São as palavras que resumem o trabalho de vocês, tá? Aqui está o exemplo do sumário do trabalho, que vocês estão vendo. E essa então é a parte pré-textual. A parte textual, a gente vai trabalhar ela mais para frente, mas eu vou explicar para vocês. É a parte que a gente desenvolve o TCC. É onde a gente vai ter a introdução, a revisão de literatura, ou revisão bibliográfica, ou fundamentação teórica, é a mesma coisa, tanto faz, é apenas a mudança no termo. Vocês apresentam a metodologia, que é como vocês contam passo a passo de como vocês desenvolveram a pesquisa, os resultados, que são aquilo que vocês descobriram na pesquisa, e as considerações finais ou conclusões, que na hora que você faz o fechamento do trabalho, tá? Os elementos pós-textuais são as referências bibliográficas,
que é que vocês colocam em ordem alfabética todos os autores que vocês utilizaram para a escrita do trabalho. E tem ainda, no caso de trabalhos que existam, apêndices e anexo. Apêndice é um texto que o autor elabora e acrescenta. Quem trabalha geralmente com questionário, acrescenta o questionário que foi aplicado para a pesquisa como apêndice. Já o anexo é alguma informação que não é elaborada pelo autor, mas que vocês acham interessante. Também não são itens obrigatórios, tá? Então, gente, é isso. Vocês já estão entrando em um relacionamento sério com o TCC de vocês. Vão se acostumando que ao longo desse ano letivo a gente vai falar muito sobre esses pontos que a gente viu na aula de hoje. Então é isso. Caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Só me procurarem e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchauzinho!